Vídeo de número 2. Como estávamos dizendo, amados irmãos, houve um pequeno acidente aqui com o material, peço perdão. A igreja, então, ela estava dinamizando, né, a implantação do cristianismo, dando ênfase em Jerusalém, e também o ministério de Filipe em Samaria, onde nós vemos o episódio da conversão do etíope, a conversão de Saulo e suas primeiras atividades apostólicas, né? O trabalho de Pedro, começando com a conversão de Cornélios, levando a igreja a compreender que a salvação era comum a judeus e gentios. Então temos aí a fundação da igreja gentílica em Antioquia, e então começa a perseguição empreendida contra a igreja por Herodes, né? Até a sua morte. Enfim. Temos então, do capítulo 13 em diante, até o final do livro, temos o ministério ativo e produtivo, germinativo do apóstolo Paulo, né? Incluindo suas viagens missionárias, a expansão da Igreja de Cristo, de Antioquia a Roma. Amém? E sem dúvida, os primeiros capítulos poderiam servir de esboço ao livro de Atos, como aliás é aceito por muitos, né? É uma análise profunda, permite-nos sentir que o objetivo maior de Lucas, o autor, é o de chamar a atenção para as barreiras mais fortes e difíceis a serem vencidas pela igreja. As de natureza religiosa, a nacionalista e radicais, tal qual hoje ainda acontece. Parou para perceber? É mais fácil enviar missionários para a África do que se unir como irmãos os homens de uma mesma pátria, né? Quando separados por barreiras radicais. Um exemplo disso, nós temos essa guerra islâmica lá no Oriente Médio. E até mesmo no próprio território santo em Israel, né? Os judeus mais ortodoxos, eles não aceitam Jesus dessa maneira. Portanto, não nos é difícil entender, né? Porquanto o cristianismo se estendeu realmente de Jerusalém à Judéia, de Samaria às extremidades da terra. Todavia, o resultado no rompimento entre as sinagogas e igrejas, consequentemente, a autoexclusão do povo em cujo seio do cristianismo nascera. Então houve um rompimento do templo judaico, das sinagogas, com a Igreja de Cristo Jesus. Dando seguimento e indo até a nossa apostila, vamos lá, página 123, vamos ler um bocado da nossa apostila. Atos abrange, de modo seletivo, os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. A arqueologia continua a afirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como eu disse, o linguajar exímio e médico. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. E na fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas. O livro de Atos, ele então divide o Novo Testamento, né? Olha que maravilha.
os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, o livro, e depois as epístolas paulinas. O livro Atos desempenhou um papel substancial como elo entre as duas coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon. Olha que magnífico. No capítulo 13, verso 21, temos o acervo histórico do capítulo 13 ao 28. Temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos 16, 10 ao 17, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Então ele funciona como um divisor de águas, né? O Evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado, o reino sendo anunciado, o Evangelho sendo ensinado, e Atos dos Apóstolos, implantação da igreja, e em seguida a propagação do Evangelho. Amém, amém? Glória a Deus. O livro de Atos, então, não é uma unidade separada, completa em si mesma, entendeu? Ele é apostulado como uma continuação do Evangelho de Lucas. O autor fala em primeiro livro, no capítulo 1, versículo 1, e sua dedicatória a Teófilo indica a relação com o Evangelho dirigido, como foi dito no início, a essa mesma pessoa, né? Amém? Apresentada então no livro de Atos, concordando exatamente com o conteúdo do Evangelho de Lucas, e então dá prosseguimento então aí na narrativa, partindo do ponto onde o autor a deixa, né? Não há dúvida de que Atos e Lucas são 2 volumes da mesma obra, com certeza. São escritos destinados a cumprir o mesmo propósito geral, o de confirmar a fé pessoal e fornecer um inteligível registro histórico da revelação de Deus aos homens por meio de Cristo Jesus, né? Tanto por seu ministério pessoal como através da sua igreja. Amém, amém? Glória a Deus. Página 124 da nossa apostila. O autor, o livro de Atos, e de igual modo o Evangelho segundo Lucas, é endereçado a um homem chamado Teófilo, como falamos no início, né? Temos lá até o versículo. Embora nenhum dos 2 livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos 2 livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. Colossenses 4,14, como foi dito no início também. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. O primeiro tratado foi o seu Evangelho a respeito da vida de Jesus. O segundo foi seu relato em Atos sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. O tema vem falar enquanto em seu Evangelho Lucas fala do que Jesus começou a fazer, o livro de Atos fala do que Jesus continua a fazer sob a direção do Espírito Santo, através da instrumentalidade dedicada de homens e mulheres consagrados. O tema central ainda é Cristo, mas agora é o Cristo ressuscitado, vivo, que dá poder, que desafia os seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história de amor de Deus. Parece não haver nenhuma dúvida para nós, não é mesmo? Hoje, quanto ao fato de que Lucas, o médico amado, é o autor do terceiro livro do terceiro evangelho,
seja o autor do livro de Atos também, né? Assim sendo, somados o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, isso faz de Lucas o mais prolífero autor de todo todo o Novo Testamento. Essas duas obras juntas totalizam mais de 1/4 do volume do Novo Testamento, a menos que considerássemos as epístolas paulinas e epístola aos Hebreus, né? Nesse caso, seria então o apóstolo Paulo mais copioso escritor do Novo Testamento. Amém? O fato de ser Lucas, né, o autor do terceiro evangelho, também o autor do livro de Atos, é algo universalmente aceito. Os dois volumes constituem duas divisões de uma mesma obra literária, como nós falamos aquela hora, um divisor de águas, né? Amém, amém? Também poderíamos acrescentar a isso o testemunho do cânon de Muratori. São escritos antigos, né, que leva esse nome em função do seu escritor. Amém? As evidências linguísticas dão apoio a reivindicações do prefácio do Evangelho de Lucas, bem como as declarações constantes nas tradições, né, aqui citadas. Amém? O tema. O livro de Atos contém a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã, bem como da proclamação do evangelho ao mundo, então conhecido, um relato do ministério de Cristo continuado por seus servos. Amém, amém? Glória a Deus. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, por sua vez, seguida pela expansão do Evangelho. Dentre os diversos títulos que podemos atribuir, que foram atribuídos ao livro de Atos nos dias da Antiguidade, muitos chamavam de Atos e Transações dos Apóstolos, Atos dos Santos Apóstolos e outros, incluindo alguns dos primeiros pais da igreja, né? Os manuscritos mais antigos diziam simplesmente Atos, né? Alguns editores têm dado preferência a este último título, como possivelmente representante do título original, ou pelo menos com aqueles que mais direito têm a reivindicar originalmente, que é os pais da igreja, né? Orígenes, Tertuliano, Dídimo, Hilário, Eusébio, Epifânio e muitos outros. Também eles usaram meramente o título de Atos, né? Eu creio que seria assim. Tem também, alguns chamam de Evangelho do Espírito Santo, né? Evangelho do Espírito Santo, outros, livro da demonstração da ressurreição, mas ficamos então com o livro de Atos. Amém?